vamos continuar agora com a nossa programação e vamos ter o painel Cibersegurança em Debate, do Firewall à Resiliência Digital. Vamos convidar ao palco Andréa Tomé, que é head do Conselho da WOMSEI, Georgia Barbosa, gestora da CISA César, Caio Lima, advogado especialista em cibersegurança e direito digital, sócio do escritório VLK Law e professor da Poli-USP sobre segurança digital. Cláudio Martinelli, diretor executivo da Kaspersky, América Latina, patrocinadora do evento, e Flávia Brito, diretora estatutária da ABS, CEO e fundadora da BidWeb, que participa como moderadora do painel. Bem-vindos todos. Vou pedir que vocês... Pedir que vocês se acomodem nas cadeiras. Exato. Muito obrigada. Bom dia a todos. Com esse sotaque, eu não posso deixar de falar que hoje é o Dia do Nordestino, né? É uma homenagem que São Paulo fez ao Nordeste. Há 40 anos, e eu não posso subir ao palco para trazer esse sotaque que vocês gostam tanto e não falar do nosso dia. Mas vamos lá, gente. É um desafio para a gente falar sobre cibersegurança, porque é um tema que todo mundo já ouviu falar, tem gente que foi atacado, já foi atacado, e porque num evento tão importante, em que a gente vai falar sobre geopolítica, tecnologia e sustentabilidade, a gente precisa montar um painel de cibersegurança, né? Então, a gente sabe que geopolítica a gente precisa de soberania, né? Desenvolver tecnologia que a gente consiga não somente se defender, mas entender de forma estratégica. Então, cibersegurança, ela deixa de ser a proteção do firewall e do antivírus para ser uma tomada de decisão empresarial ou governamental de estratégia. E aí, eu vou trazer uma primeira pergunta para o grupo. Eu vou olhar na minha fila aqui, tá bom? Gente, se a gente, como eu acabei de falar, deixa de ter cibersegurança como reação, né? E passa a um pilar de estratégia, continuidade de negócio, sustentabilidade, por que não, não, doutor Caio? Foi meu professor do INSPE, ele, viu? E por que a gente, com essa tomada, ainda não vê as empresas virarem essa chave, nem o governo? Eu queria trazer para cada um da sua opinião. Bom, eu tenho tantas coisas para contar para vocês que acho que não caberia nesse painel, mas vamos lá, Flávia. Eu acho que hoje a gente vive um cenário bastante intenso, né, de uma questão, de uma crise cibernética mundial, com intensidade de ataques. Eu que tenho 30 anos de carreira, eu nunca senti diferente, mas a gente sabe que os ataques saem ali de páginas web, passam a atacar as aplicações, hoje o foco são APIs, órgãos de governo. Mas eu acho que cada vez mais a gente sente que o atacante está conectado. Eles se falam, eles são integrados, né? E quando a gente pensa em falar somente em ferramentas, sem pensar em pessoas e em processos, isso nos coloca ali em desvantagem extrema. Então, eu acredito que cada vez mais a necessidade de colaboração, né? Interempresas, interindústrias, órgãos governamentais, ela precisa ser alavancada no sentido de que a gente possa contribuir um com o outro. O ataque ele começa num país, ele migra para uma indústria, ele vem para as pontas. A gente viu recentemente um evento de mercado onde muitas áreas de inteligência de ameaças, que nem toda empresa e nem todo porte consegue ter uma área, né, com especialistas nesse sentido, escutaram antecipadamente ali o que ia acontecer, fecharam suas portas de algumas instituições financeiras e o ataque se concretizou ali em uma cadeia de fornecedor, né? Então, eu acredito que a colaboração hoje ela é essencial porque o atacante colabora entre si. E conseguir unir indústrias,
governo, por mais que hoje a gente esteja aí caminhando com um projeto de lei para regular isso de uma forma nacional, tem uma iniciativa brilhante, Flávia, que é o Guardião Cibernético, né, onde o Exército ali está conseguindo falar com diversos setores da indústria para conseguir juntar e ter essa questão uníssona. Ainda é pouco porque a gente precisa trabalhar essa questão de conexão, e aquilo que eu vejo enquanto inteligência, muitas vezes, vai ser ali a tentativa de ataque da ponta. Se eu pensar em uma cadeia de fornecimento, a questão fica até um tanto mais complexa, porque o fornecedor pequeno aqui, que é de uma indústria que não é regulada, ele presta serviço para o grande de uma instituição financeira, de uma empresa de telecom ou de tecnologia, que são as 3 mais maduras em termos de cybersecurity. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer no sentido de sair da visão de tecnologia do firewall para caminhar para a resiliência, mas pensando nessa colaboração global e saindo dessa visão de silos, porque eu acho que cada empresa ela acaba pensando: ouvi que algo pode me ameaçar, vou fechar as minhas portas. Quando, na verdade, eu preciso usar essa inteligência, pelo menos até minha cadeia de fornecedores como um todo, pensar nos meus pares como indústria, porque ali eu tenho hoje conexões, seja com identidade federada, com o conceito ali de confiança mútua. A gente sabe que hoje eu me autentico, às vezes, em uma plataforma e tenho acesso a vários serviços de outros brands. Então, essa visão de governança em geral, ela precisa urgentemente passar a fazer parte das agendas corporativas de nação e, digamos, de corporação, de governança mundial. Eu coincido com o André em vários pontos. Bom dia a todos, ou boa tarde já. Vou contar alguns segredos e os outros, vai lá na minha mesa que eu conto depois. E a gente começa com uma observação. Segurança digital, proteção cibernética não se compra, se constrói. E se constrói com coisas muito práticas, muito simples. Por exemplo, antes de subir aqui no palco, logo depois do intervalo, eu criei uma rede Wi-Fi chamada ABS Summit Convidados. E eu tenho 12 pessoas conectadas no meu telefone celular, que já trafegaram exatamente 280 megabytes de dados, não, 218 megabytes de dados, inclusive tem um funcionário da Kaspersky conectado no meu telefone, que não deveria estar. E está aqui, eu tenho aqui um A51, um Z Flip, um Redmi Note 9, um A11, um S24, coisas muito simples, atrapalham governança, e tudo mais. Então, ou seja, segurança digital se faz com um tripé, ao menos um tripé. Primeiro deles, educação, capacitação. Eu posso investir nos melhores firewalls, sistemas operacionais e endpoint e tudo mais, e meu usuário continua usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, e porque o sistema exige, ele põe um ponto de exclamação no final. E está tudo resolvido. Não, não está, né? Então, educação é o primeiro ponto. E educação não só para o especialista que está na área de TI, na área de segurança, mas para todos os colaboradores. Quem recebe vírus é a secretária, é o profissional de recursos humanos, de marketing, que recebem anexos com esses códigos maliciosos. Passa pela inteligência. Se aconteceu com alguém, vai acontecer comigo. E se eu sei que aconteceu com alguém, eu posso me preparar. Minha avó já dizia, inteligência é muito bom, sabedoria, porque você aprende com seus próprios erros. Sabedoria é aprender com os erros dos outros. Se eu trabalho na área de saúde, laboratórios estão sendo atacados? Lógico que estão. O que eu vou fazer? Eu vou aprender com o que aconteceu na Turquia, na China, na África do Sul. E, com certeza, quando essa praga chegar até as minhas portas, eu vou estar um pouquinho melhor preparado. Eu vou saber onde colocar meu dinheiro para o mês seguinte ou para o ano seguinte. Olhar para o passado, segurança digital pelo retrovisor, não é segurança digital, é paleontologia de incidentes. Você simplesmente investiga algo que já passou. Terceiro, uma solução realmente eficaz. Não existem soluções mágicas, balas de prata, e não existe one fits all. Tudo serve para todo mundo. Tem segurança digital para todos os tamanhos de bolsos e estruturas.
E isso tem que ser entendido pela inteligência e pela educação. Então, a minha mensagem inicial é que esse tripé deve vir associado com outro fator, colaboração. Porque no mundo tão dividido que a gente vive, onde países não falam com países, ou guerreiam, instituições não falam com a sociedade não fala com a polícia e por aí vai, o único ganhador é o criminoso digital, porque se conversa. A gente conhece B2B, B2C, todos vocês. A gente conhece C2C, criminal to criminal. Eles fazem negócios e cada vez mais subsidiados, financiados pelo crime organizado. Então, a gente tem que estar bem preparado para isso, com educação, inteligência e boas soluções. Bom, depois de uma vastidão... Né, vou desligar a rede, tá? Vocês vão estar desconectados, perdão, mas muda de rede, tá? Bom, mas diante dessa imensidão aí de pontos, né, que devem ser considerados na questão de cibersegurança, obviamente eu não vou corroboro, né, com tudo que foi falado aqui pelos colegas, mas eu queria trazer um olhar adicional a isso, que é a questão da pesquisa. Tá? Então, a gente continuamente tem a percepção de que a gente sempre está correndo atrás. Né? Então, sempre eu estou com uma atitude, por mais que existem, obviamente, maturidades e imaturidades organizacionais, né, da forma como tratam a segurança, umas que conseguem realmente trabalhar um pouco mais forte a questão de governança, esse olhar mais macro, né, que a Andrea trouxe aqui. Outras nem tanto, certo? Mas a percepção é que existe muito disso, né, de você correr meio que atrás, né, do prejuízo, certo? E, obviamente, além de eu ter toda uma estrutura de governança, de trazer formação, de trazer, né, a inteligência, ferramental também para isso, eu preciso ter um olhar para frente também. Então, as minhas soluções de agora não vão ser úteis para o que a gente está por vir lá na frente. Então, o olhar da pesquisa ela é muito importante, porque traz a soberania também da gente, né, digital. Na hora que você fala em pesquisa, eu não estou falando em pesquisa em 4 paredes, onde eu coloco 4 pesquisadores e eles vão lá confabular a respeito de como é que aquilo ali deve acontecer. Mas, quando você fala de pesquisa, você fala de ultrapassar as barreiras, né, de você ir além das fronteiras físicas, né, e aí trazer, inclusive, propostas e arcabouços, né, de novas soluções, de nova contribuição tecnológica para cá, para o nosso país, né? De uma forma tropicalizada, porque só a gente vai entender o que efetivamente passa por aqui. Então, esse olhar da pesquisa ele também não deve ser subestimado. Do contrário, a gente sempre vai estar um passo atrás. Então, eu sei que um volume extensivo de coisas, não é uma coisa trivial, cibersegurança ela é algo que perpassa, né, uma organização como um todo, mas é importante eu também ter o olhar para frente. A gente, nos painéis anteriores, a gente foi falado aqui, né, a respeito da importância da formação, sem sombra de dúvida, né, a long term, né, ou seja, você pensar. Mas eu já tive várias empresas, por exemplo, que, conversando a respeito disso, olha, eu entendo a importância da formação, mas eu não tenho gente para formar aqui ainda. Né? Então, eu preciso trazer gente também, né, de fora para poder trazer aquele conhecimento. Então, a pesquisa ela faz isso. Ela forma, ela traz conhecimento de fora para cá, então ela extravasa isso. Tá? Então, eu acho que esse é o meu adicional, que eu diria ali, como uma forma de fortalecer ainda mais a nossa cibersegurança. Bem, boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Flávia, pelo convite aqui. É uma honra. E como nordestino também, fico muito feliz em dividir o painel aqui com vocês. Estou há 15 anos já em São Paulo, mas sempre o Ceará está aqui dentro de mim. Né? E contribuindo um pouco pela perspectiva jurídica, né? Eu sou advogado, então, trazendo uma visão atual do que a gente tem de discussão sobre essa temática. Primeiro, o LGPD, claro, né? Já não é mais tão nova assim, mas é extremamente importante. Né? Há visões contrárias, mas, na minha visão, é
é uma lei muito relevante para o nosso país, inclusive é um direito fundamental, né? A gente está isso, não podemos dizer que um direito fundamental não é importante, sob hipótese nenhuma, né? O direito fundamental, como a gente tem a vida, a saúde, a segurança, a educação, a gente tem um direito à proteção de dados previsto na nossa Constituição. Então, acho que esse é um primeiro ponto que a gente não pode duvidar e nem discutir. E como direito fundamental, ele precisa ser protegido. Como é que a gente protege um direito fundamental? Como é que a gente protege a saúde das pessoas? Como é que a gente protege a segurança, a educação? Então, um dos pilares pelos quais a gente protege esse direito fundamental de proteção de dados é com segurança da informação, né? Então, isso já foi decidido no STJ. Há duas grandes recentes decisões no Superior Tribunal de Justiça, uma de dezembro de 2024 e outra de fevereiro de 2025. Então, estamos falando aí de 11 meses, 10 meses, né? E que elas basicamente falam o seguinte: não adianta mais a gente ter qualquer segurança da informação, a gente tem que ter a melhor segurança da informação que já foi testada e de acordo com a tecnologia, de acordo com o momento de tratamento dos dados. Onde está isso também dentro da nossa lei? Na própria LGPD. Dentro da LGPD tem um artigo, enfim, quem quiser depois olhar, artigo 44, inciso 3º, fala lá que a gente tem que proteger as informações de acordo com o estado da arte da tecnologia disponível naquele momento. E dentro da própria LGPD tem outro artigo, artigo 46, também que segue na mesma linha e que foram esses dois artigos reiterados nessa decisão do STJ, que basicamente fala o seguinte: essa agora a decisão de fevereiro de 2025, que reiterou que essa tecnologia tem que ser a melhor disponível na ocasião do tratamento, e ele trouxe um adicional, uma responsabilidade proativa. Então, não é que eu tenho que esperar acontecer um incidente, eu tenho que esperar ter algum tipo de discussão sobre uma fragilidade no setor de saúde, no setor financeiro, no setor bancário. Não, proativamente, eu tenho que ter todas essas medidas de segurança que são esperadas pelos usuários já funcionando antes de qualquer incidente acontecer. Então, eu tenho que ter governança, eu tenho que ter software, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter política, tenho que ter retreinamentos. Então, tudo isso já é uma expectativa e já é uma obrigação. Ou seja, se acontecer hoje um incidente de segurança, quem está preparado para falar, eu adoto toda a tecnologia disponível para proteger os dados, hoje disponível no nosso país, de acordo, obviamente, com o risco que a gente corre. Quem tem essa tranquilidade para chegar no STJ e falar, não tenho que pagar nada para ninguém, não devo nenhuma indenização, porque eu já adoto a melhor e mais recente tecnologia. Então, essa é uma questão que a gente precisa trazer, né? A segurança deixou de ser reativa para ser proativa, essa é uma questão super importante. E o segundo ponto é, trazendo aqui as visões que vocês trouxeram, de silos, né? A gente ainda tem muitos silos, de fato. Acontece um incidente de segurança no banco A, e desse banco A vai para o B, vai para o C, vai para a instituição de saúde 1, 2, 3, porque a gente não se conversa. A gente não consegue ter uma visão de, se aconteceu esse incidente aqui nessa empresa, vamos nos falar para que a gente consiga reagir de forma mais rápida. Isso acontece porque a gente não tem hoje alguém centralizando esse tipo de discussão. E daí que vocês devem ter visto um projeto de lei que foi apresentado há 15 dias, mais ou menos, pelo senador Esperidião Amin, em que se busca trazer uma autoridade de cibersegurança para o nosso país, né? Então, hoje a gente já tem uma autoridade de proteção de dados, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, de acordo com o nome que foi dado mais recentemente, mudou de autoridade para agência, e agora a gente discute a criação de uma autoridade, de um ente, de uma agência, enfim, olhando para a cibersegurança. E é justamente com esse viés de vamos compartilhar conhecimento, vamos trazer essa visão não só para dado pessoal, mas para a segurança da informação de uma forma mais ampla. Era isso que eu queria trazer aqui na mensagem inicial. Obrigado. Gente, são muitos pontos, né? Eu vou voltar para a Andrea. Andrea, você falou sobre cybercrime organizado, né? O Cláudio falou sobre o C2C, né? Como é que a gente consegue fazer com que as empresas elas construam um modelo, né, sustentável, né? Quando o Dr. Caio fala sobre a LGPD, sobre a melhor tecnologia, a gente nunca vai conseguir, se a gente for interpretar o pé da letra, a melhor tecnologia, mas a gente vai usar toda a boa-fé, né, e o que é capaz na avaliação, como o Cláudio falou, existe tecnologia para todo tamanho de empresa e para toda necessidade. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como a gente adotar, sei lá, ou se inspirar num modelo que a gente pudesse seguir e as empresas pudessem adotar. Se a gente só juntar aqui, né, a prospecção, sou super a favor de leis, doutor. Eu, como consultora há mais de 30 anos, eu vejo como a gente cresce quando tem uma obrigação. Então, leis e requisitos regulatórios
A princípio, há quem pense, lá vem aquela obrigação, né? Vou ter uma dor e uma série de investimentos e missões ali inerentes àquela nova regulamentação ou lei, mas vocês não têm noção como é que vocês crescem, né? Eu que sempre avalio maturidades, evolução de maturidade, a gente acaba acelerando uma evolução naquele tema onde a gente acaba recebendo um requisito ali com algum tipo de obrigação. Então, se a gente juntar a visão regulatória, né, com a visão que o Cláudio colocou ali de conexão, interconexão de pessoas, processos, tecnologia, onde as pessoas são sempre a ponta mais atacada, com a previsibilidade aqui da Geórgia, falando de pesquisa e desenvolvimento, aqui a gente já tem um combo excelente para alcançar resiliência, né, e qualquer tecnologia que vier com esta base vai vir para bem. Mas eu queria aqui ressaltar, né, falei muito de governança, quero falar sobre o linguajar universal, quero falar sobre gestão de riscos. Gestão de riscos corporativos foi uma disciplina ali que foi uma encomenda dos CEOs mundiais para que eles pudessem ver de uma forma geral aonde é que estão os meus maiores riscos, aonde eu estou jogando bem, aonde eu estou jogando mal, aonde eu posso esperar defesa e resiliência e onde efetivamente eu tenho que tomar cuidados. E eu acredito que, em uma linha do tempo, a gente acabou deixando que essa disciplina passasse a ser de preditiva para estar focada em matrizes, muitas vezes de gaveta, e que não estejam conectadas com a estratégia corporativa. À medida em que a gente puder voltar à essência de gestão de riscos, ter previsibilidade sobre o que uma possível ameaça, eu não vou usar a palavra atacante, porque ameaça pode ser um atacante, um hacker individual, pode ser ali uma quadrilha, ela pode ser um fornecedor, um prestador de serviço, um concorrente, pode ser ali um profissional, um funcionário satisfeito, insatisfeito, um ex-funcionário ou aquele ali que não tem nada, ele só errou. E a gente tem muitos casos onde erros abriram portas e geraram ali grandes vazamentos de dados. Então, eu acho que é caminho da resiliência, a junção dessas disciplinas todas, com uma visão mais preditiva de causa e consequência, isso tudo viria para bem, para o fortalecimento cibernético das companhias. Eu vejo muita gente, né, falando em tempos de escassez de recursos, se eu tiver só $1, eu invisto no meu time de resposta a incidente. Eu digo, ok, eu só tenho $1, mas isso isenta a visão preditiva de um time de pesquisa e desenvolvimento, né? As empresas de tecnologia, de software, têm muito, né, essa visão preditiva de pesquisar antecipadamente as assinaturas, as ameaças, os tipos de ataque, até para projetar numa plataforma como a da Kaspersky. Eu acho que trabalhar um pouco a visão de riscos na essência para a qual ela foi criada nos ajuda muito a fortalecer essa resiliência. Flávia. André, maravilha. A gente estava passando por um processo de recertificação de ISO e o auditor externo, ele falou uma coisa que eu gostei muito. Ele estava conversando comigo e ele disse, olha, as empresas elas precisam de pensar e parar de querer executar para ISO, para elas executarem para uso. Então, é trazer para a vida real, né? Geórgia, vamos lá, minha conterrânea, né? A gente vive uma euforia de IA. E todo mundo fala das novas tecnologias, porque IA vai dominar, e etc. e tal, pererê. Mas como é que a gente vai criar um mindset, né? Já que a gente está falando de pesquisa aqui, para a gente constituir Security by Design, né? Para a gente pensar em desenvolver IA com segurança. Eu vou até ampliar, né, o contexto aí, porque eu acho que euforia, sem sombra de dúvida, e eu acho que a euforia ela acontece no momento que eu tenho tecnologias que chegam, que são disruptivas, né, que trazem, né, um olhar positivo assim, do alcance, né, do potencial dela. E aí o que acontece? É natural, né, quando acontecem, né, essas tecnologias disruptivas, e daí a IA, você partir para o uso direto, para a experimentação direta. E a gente deixa, né, de olhar, né, a nossa responsabilidade ali por trás, né. Hoje em dia, um impacto, por exemplo, de uma tecnologia como essa, quando acontece, né, de problema, de repente, você pulveriza, né, o impacto é muito maior do que como a gente via antigamente. Então,
eu diria que esse Secure by Design, ele deveria estar no mindset das pessoas, na consciência das pessoas, certo? Na hora que eu vejo uma nova tecnologia, como é que aquela tecnologia, efetivamente, beleza, ela traz um potencial, traz um ganho lá na frente, mas qual é o dano? Quais são os prós e os cons? É o risco, né? Ou seja, é a análise de risco daquilo ali, que aí a euforia faz com que você se jogue logo, e aí você deixa de tratar, né, esses pontos. Então, e isso é mercado também, tá? Então, assim, às vezes, time to market. Às vezes, quando você quer experimentar e quer colocar lá algum produto na frente, tá? Um dos pontos é esse, né? Eu vou sacrificar alguns aspectos, né, para poder chegar logo na frente, né, na construção da engenharia de software, da engenharia de sistema. E aí, a segurança, como não é um fator visível, tá? Muitas vezes ela é deixada de lado. E é isso que eu acho que a gente deveria mudar, né? Eu acho que esse Secure by Design ele é muito importante justamente para atuar com novas tecnologias. Por exemplo, e aí indo para essa temática, né, da inteligência artificial, da mesma forma como a inteligência artificial nos potencializa ali, né, em tratar, né, as ameaças, obviamente você também tem um reflexo, né, ou seja, nós somos atacados também com essa tecnologia. Mas eu vou além. E como é que eu trabalho, por exemplo, a segurança desses modelos que estão sendo criados, né? Como é que eu consigo trabalhar para que aqueles modelos eles não sejam afetados, por exemplo, por ataques e que tragam resultados diferentes daqueles que são esperados, tá? Dentro daquele modelo. Enfim, então, o que eu diria é justamente isso, cada vez mais a gente está num ambiente muito mais conectado, que qualquer coisa que a gente faça, o impacto ele é muito maior. E aí a segurança, né, precisa ser observada, né, precisa ser trabalhada, a gente precisa formar as pessoas desde a essência naquilo ali, a gente tem que trabalhar de forma contínua, martelando aquilo, né, no dia a dia, para que aquilo ali não seja, a segurança não seja só um remendo que você coloca depois que aquela prova de conceito está pronta e já provou o valor de negócio. Entende? Enfim, eu iria por essa linha. Maravilha, Jorge, obrigada. Gente, já estão me apertando aqui por causa do tempo, mas eu vou fazer uma pergunta ao doutor Caio, né, professor Caio, sobre a LGPD, Caio. Vou ser bem objetiva, né? Muitas vezes as empresas elas sofrem extorsão, né, de cybercriminosos. Como é que as empresas devem reagir para também não caírem na ilegalidade, né? Como é que a gente consegue, o que a gente poderia deixar para o público hoje? A gente tem 25 minutos para responder isso daí? Não. 42. Tá. Não, vamos lá. Pergunta fácil, mas só um detalhe, né? Vocês estavam falando de Security by Design, e isso já está dentro da LGPD, né? Se a gente for olhar artigo 46, parágrafo 2º, já tem lá a obrigação de que, desde o momento que a gente for desenhar um produto, um serviço, uma aplicação, a gente já tem que implementar no desenho desse produto, serviço ou aplicação as medidas de segurança, né? Então, isso já está dentro da lei, já é uma obrigação que todos temos que cumprir quando a gente for fazer esse tipo de desenvolvimento, né? Um outro ponto, falando de inteligência artificial, dentro do projeto de lei brasileiro, o PL 2338, a gente também tem a obrigação de comunicar incidentes de segurança que tragam risco para os titulares, né? Alto risco para os titulares. Então, enfim, a gente caminha também no sentido de uma lei que vai olhar para a gestão de riscos, né? Tanto que a categorização de riscos proibidos e tal, né? Indo diretamente para a resposta aqui da Flávia, gente, sim, dá para fazer 2 horas sobre esse tipo de pergunta, mas indo ao ponto. Por regra, a gente não recomenda que seja pago nenhum valor a tipo de resgate, tá? Mas isso não é uma regra universal. Tanto é que seguros cibernéticos, eles cobrem, por exemplo, pagamento de resgate. Então, se o seguro cobra um pagamento de resgate, isso quer dizer que não é ilícito você pagar um resgate em determinadas e específicas situações. Tanto é que a gente tem trabalhado muito nas organizações, Flávio, em criar um plano de resposta a incidentes com um capítulo sobre pagamento de resgates, porque já houve situações em que resgates foram pagos. A gente pega, por exemplo, o caso do Colonial Pipeline lá na costa oeste dos Estados Unidos, eles pagaram resgate porque estava acabando o combustível naquela região. Então, assim, se você tem uma obrigação premente, um risco à vida das pessoas, se você tem algum tipo, uma indústria que não consegue voltar suas máquinas a funcionarem porque perdeu o backup e não consegue ter uma operação e perde milhões
de reais por dia, sim, é uma possibilidade de que estudemos realizar o pagamento. Porém, só para finalizar, a gente tem uma lei no Brasil de combate ao terrorismo. E essa lei, ela traz, por exemplo, uma responsabilidade criminal para os gestores de empresas que, de uma forma direta ou indireta, colaborem para organizações terroristas. O que isso quer dizer? Que se a gente for fazer um pagamento para algum tipo de atacante, a gente tem que fazer um background check dessa pessoa ou desse grupo para quem a gente vai pagar, sob pena de respondermos criminalmente com penas de 15 a 30 anos, tá, de reclusão. São penas gravíssimas em que nós podemos incorrer. Então, pagar, regra não, pode ser possível em algumas situações, mas com total transparência. A gente já participou de alguns pagamentos de resgates, a NPD foi comunicada, a Polícia Federal Brasileira foi comunicada e, em um caso específico, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, também foi comunicado. Por quê? Porque eles querem seguir o dinheiro. Então, o pagamento não é para esconder o incidente, mas sim para retomar uma operação. Ótimo, Caio. E aí, faltando apenas 30 minutos, vou fazer uma pergunta ao Cláudio. Né? Mas, Cláudio, falando sobre colaboração, né? Como é que a gente junta esses entes, sociedade, empresas e governo, para que a gente consiga combater o crime, para que o crime não seja uma vantagem? Vou deixar com você para finalizar. Outra pergunta que dá para responder fácil em 1h30. Mas vamos lá, antes disso, deixa eu falar que eu respeitei a LGPD e não falei o nome dos usuários dos telefones que estavam conectados. E eu tenho uma boa notícia a respeito de inteligência artificial. Eu diria que a inteligência artificial, como nós estamos vendo hoje, saiu da cozinha para ir para a sala de estar. Só isso. A gente já usa inteligência artificial há 20 anos. É uma construção ao longo do tempo. Inteligência artificial nada mais é do que matemática, algoritmos, muitos dados e uma enorme capacidade de processamento. A gente já faz isso. A gente consegue reconhecer 470 mil novas ameaças digitais por dia, todos os dias, por conta dos nossos algoritmos e reconhecimento de máquina. Então, indo por esses aspectos, como a gente constrói esta colaboração? Primeiro, eu vou dar exemplos que a gente pratica. Nós participamos das conversas sobre inteligência artificial, o uso da inteligência artificial ética no mundo. A gente participa da Interpol, a gente participa da Europol, a gente colabora com a Polícia Federal do Brasil, a gente colabora com a identificação de traços de comportamentos maliciosos e a gente contribui para a sociedade. E é um convite que eu faço para vocês. Falando de seguro, tem seguro digital? Nunca, por hipótese nenhuma, divulgue que você tem. Você virou um alvo exatamente agora, porque se você tem dinheiro para pagar, você é um alvo preferencial do bandido digital. Nunca divulguem, não põe no balanço, por favor. Se você trabalha numa empresa de seguro, não fale quem são os seus clientes de seguro digital. E, por fim, essa colaboração envolve também saber coisas muito práticas, né? Os meus amigos executivos perguntam: Cláudio, mas os criminosos estão usando inteligência artificial? Estão, mas o seu funcionário está, e isso é muito pior. Porque a inteligência artificial que o bandido usa, eu sei reconhecer, mas o meu funcionário preguiçoso, que tem que fazer uma apresentação em PowerPoint para amanhã e pega Excel, pega o resultado de venda dos últimos 3 anos e põe no ChatGPT e fala: gera um PPT para mim, para eu apresentar para o meu chefe, e o ChatGPT vai gerar bonitinho, algumas correçõezinhas, e ele automaticamente expôs os dados da empresa ao ChatGPT, e eu, se for lá no ChatGPT e perguntar: me dá os dados de faturamento da Kaspersky, eu também vou conseguir pegar, porque é público. Então, antes da gente se preocupar com coisas etéreas, como a inteligência artificial usada pelos criminosos, deixa isso com a gente sabe fazer. Se preocupe com a formação dos seus profissionais em usar tecnologias emergentes de forma ética e responsável. Você não pega o carro com 18 anos sem passar pela autoescola. Você tem que passar pela autoescola da inteligência artificial. Tão simples quanto isso. Não usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não pôr a tabela de preços no ChatGPT para ter o relatório grátis, né? Então, são coisas muito simples, que são muito mais danosas do que a gente pode imaginar. De novo, colaboração, responsabilidade com coisas muito próximas daquilo que está com a gente e que dá para ser feito, está ao alcance de todo mundo, e a gente está aqui para ajudar. Como não tem mais tempo, vai lá falar comigo lá na salinha, que eu conto uns segredos aí do Colonial Pipeline também eu tenho. Não, brincadeira, não vou falar, eu vou respeitar a LGPD, doutor. Muito obrigado, gente. Gente, agradeço a vocês.
aos nossos participantes. É um tema tão crítico, falando aqui sobre crime, sobre ameaça, e a gente conduzindo de uma forma tão leve. E eu acho que esse é o papel da ABS, né? Um país mais digital, menos desigual. E quando a gente fala sobre educação, quando a gente fala sobre conhecimento, a gente muda o mundo. Então, é isso. Muito obrigada, gente.